neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Boa tarde a todos. 39º dia de 40 dias. Estamos chegando ao fim de mais uma jornada que nem parece que já se passaram 40 dias. Paz do Senhor, Dona Olímpia. Nem parece, gente, que vai fazer 40 dias amanhã de novo. Nossa, como Deus é maravilhoso, né? E entre as maravilhas que Deus nos propõe, boa tarde, irmã Caminha, tudo bem? Nós temos algumas, né? Aqueles testemunhos, aquelas coisas que Deus faz que nos deixam muito felizes. Ontem, por exemplo, a Carminha disse que o Hélio já está trabalhando em nome de Jesus. A Dona Zilda, para a glória de Deus, 100% recuperada. Como sempre, Deus sendo justo, né, Dona Zilda? Deus é justo e fiel com aqueles que são justos e fiéis a Ele. 100% recuperada, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus por isso. O Hélio também, 100%, né, Carminha? Recuperado, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Alice Souza também está 100%, segundo a Nice, né, Nice? Paz do Senhor, Dona Zilda. Glória a Deus pela vida da senhora. Gente, Deus tem feito grandes coisas nesses dias e nós temos que comemorar, nos alegrar grandemente por conta disso. Não há palavras para tanta coisa boa que Deus tem feito nesses dias. E quando nós falamos nesses dias, nesse tempo, num tempo tão difícil, num tempo de tantas provações, num tempo de tanta luta, Deus tem provado que Ele é Deus e que não há outro igual e que não existe nada neste mundo que se compara ao nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos salvou, nos resgatou, né? Estamos aqui hoje para dar glória a Deus, louvores e honra e glória a esse Deus maravilhoso, santo, santo, santo e poderoso. Eu sinto a presença do Espírito Santo nos consolando, acalmando o nosso coração em meio a tanta luta, mostrando que Ele é Deus através das curas que Ele faz hoje, né? Que não é nada novo, gente. Deus fazia e Deus faz, Deus continuará fazendo, né? Basta aqueles que buscam isso, creem que Ele é o Senhor, que Ele é o centro, que Ele é o centro de todas as coisas da nossa vida. A questão é que muitas vezes nós nos apegamos tantas outras coisas e esquecemos dele, que é o centro de tudo. É Ele que define, é Ele que mexe, é Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que... Sabe? Deus é maravilhoso, gente. Hoje eu li uma coisa do pastor Renato Vargens que é muito interessante. Ele falou que o homem aceita qualquer coisa, menos a soberania de Deus. Então as pessoas ficam achando subterfúgios para acharem que tem poder sobre si, sobre o seu destino, sobre as coisas que faz. Não, Deus é soberano nas nossas vidas. E somente um Deus soberano pode realizar milagres. Somente um Deus soberano pode mudar vidas. Somente Deus soberano pode enviar um avivamento. E somente um Deus soberano pode trazer a restauração a toda a terra, que é o que nós tanto pedimos e tanto necessitamos. Restauração. Restauração da imagem do homem, restauração da imagem da terra. Ao início, ao princípio. São umas das coisas que nós precisamos. E como fazer isso? Através da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, se aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. Entendendo que Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias, o verdadeiro Messias, que voltará para buscar a sua igreja, que está mais vivo do que nunca, provando que Ele é Deus.
nas pequenas coisas. Às vezes nós não vemos as pequenas coisas. Nós prestamos atenção nas grandes, mas nos pequenos cuidados. Toda fé, todo cuidado, sabe? Deus tem... Cara, eu fico impressionado com isso. Em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Hoje, por exemplo, estava com a Camila lá no novo lugar onde elas vão mudar. Graça e paz, Nice. Onde elas vão mudar, chegou o armário dela, colocou lá. Aquilo você vê o brilho no olho dela. Das realizações que Deus tem dado pra gente. Mesmo a gente não sendo tão fiel a Ele como nós deveríamos. Mas é um Deus de milagre. É um Deus que honra os teus. É um Deus que não falha. É um Deus que cura, né, Dona Zilda? Né, Dona Carminha? É um Deus que sara. É um Deus que restaura. É um Deus que nos acompanha e não nos deixa só em nenhum momento. Sabe por quê? Porque aqueles que sabem que Ele é soberano e todas as coisas estão nas mãos dEle e entregam sua vida ao Senhor e descansa, meu Deus, o que vier é lucro, né? Morrer é Cristo e viver é lucro. É isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos para o nosso 39º dia. O papel dos pastores e líderes na busca do avivamento, né? Nosso penúltimo dia aí de 40 dias. E eu posso dizer que muita coisa mudou. E graças a Deus por isso. Somente a Ele, gente. Honras e louvores a esse Deus maravilhoso. Não há outro igual, não existe nada igual a Ele. Então é tempo de nós festejarmos. É tempo de nós festejarmos. Nós vamos começar com o texto de Jeremias, capítulo 23, versos de 1 a 4, tá? Jeremias aí, profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 23, versos de 1 a 4. Vamos ler atentamente o que o Senhor tem para falar. Hoje ele vai falar de pastores e líderes. Qual é o papel do pastor e líder para nos carregar, para nos levar ao encontro deste avivamento? Qual é a posição dos pastores e líderes? E quando nós falamos líderes, são aqueles que trabalham ali, no auxílio dos pastores. E claro, essa responsabilidade dos pastores é muito grande, mas existe uma responsabilidade grande também sobre nós, que é nos colocar diante de Deus também como discipuladores de vidas, pastores de vidas. Querendo ou não, nós fazemos um pouco, nós desempenhamos um pouco desse papel, mesmo não tendo o título, mesmo não tendo o chamado, mas nós cuidamos de pessoas. E por esse fato você já pode até ser considerado um pastor, sim, não ungido, não chamado para isso, mas se você cuida de pessoas, você tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Olha só o que diz o verso de número 1 de Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. O que nós mais vemos hoje são homens vivendo para o seu próprio prazer, usando a palavra de Deus, trabalhando a palavra de Deus, de forma que isso os transforme em intocáveis. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós falamos pastores ungidos, nós já somos ungidos também pelo Espírito Santo. Há um derramar do Espírito Santo, mas existem homens separados para isso, que têm uma chamada santa para esse tipo de trabalho. Então, hoje, o que nós vemos aí, por exemplo, são pessoas sendo levantadas a pastores para cuidar de igrejas sem nenhuma experiência, onde a pessoa sabe 3, 4 versículos e já é chamado de pastor. Eu sei que nós temos um chamado para discipuladores, sim. Alguns serão chamados para líderes. Para quê? Para poder ajudar e auxiliar pequenos grupos, auxiliar o pastor no cuidado. Mas o chamado em si, para o pastoreio, para essa responsabilidade, ele é diferente. Por isso hoje existem homens, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Por quê? Porque esses homens não estão preparados para isso. Vamos voltar lá no tempo, porque ele disse isso. Qual é o exemplo de pastor na Bíblia? Pastor era aquele homem que era chamado, era separado, que o trabalho dele era cuidar das ovelhas do rebanho. Davi era um pastor, certo? Davi era pastor.
Davi, o trabalho dele era cuidar das ovelhas do seu pai, né? De Jessé. Então ele cuidava das ovelhas do seu pai. Todos os dias ele pegava, juntava as ovelhinhas, ia lá num pasto distante, porque aqui já tinha comido todo o pasto. Ele alimentava as ovelhas, cuidava dela. Tem relatos dele brigando com animais ferozes para que nenhuma ovelha dele sofresse, não morresse e voltasse com todas as ovelhas intactas. Esse é o trabalho do pastor. Davi era um pastor, certo? Aí a imagem de Davi como pastor cuidando das ovelhas transpassa o tempo e chega a Jesus Cristo, que se torna um pastor de homens. Assim como Pedro, se você pegar Pedro, Pedro era pescador, não era? O que Jesus fala para ele? Pedro, você será pescador de homens. Então, gente, nós precisamos entender que homens são chamados e separados para uma vocação santa. Não é qualquer um, não é para qualquer um isso. Não é porque a pessoa fala bonito, não é porque a pessoa tem uma eloquência ao falar, tem um pouco de conhecimento que ele será pastor. Tem muitos homens que não têm o dom para pastoreio. Tem dom para líderes, serem chefes, mas para ser pastores, poucos têm esse chamado. Pastor é aquele que dá a vida, aquele que deixa tudo o que está fazendo para poder salvar uma ovelha que está em perigo, né? Aquele que larga as 99 e vai atrás de uma, porque ele sabe que essas 99 estão em segurança, mas ele não deixa essa uma se perder, ele vai atrás dessa uma. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, os pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele? Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, eu mesmo, porque vocês não têm capacidade. Então Deus diz, eu mesmo reunirei esse remanescente do meu rebanho em todas as terras, para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, de volta a mim, próximo de mim, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, homens separados. Estabelecerei, chamarei pastores para isso. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então Deus aqui começa a tomar uma atitude hoje. Deus começa a mostrar para esses homens. Hoje um comentário de uma pastora aqui da nossa cidade, uma pessoa muito querida, ela falou desses profetas de internet, desses profetas de Facebook que ficam profetizando. São homens, como nós dizemos, é muito fácil você pegar hoje aqui, sair ali em cima do prédio mais alto de Penápolis e começar, eu profetizo em Penápolis. Se Deus não mandou, meu amigo, cala a boca, fica quieto. As profecias já foram dadas, os milagres já foram feitos. Deus não vai mudar as coisas porque você acha que com sua voz você vai mudar alguma coisa. É com seu joelho dobrado, é com sua oração e com a graça e a misericórdia de Deus que nós receberemos algo do céu. Do contrário, você pode gritar, você vai fazer que nem os profetas de Baal. Vai se arrebentar todo e Deus não vai fazer nada. Mas existe uma ferramenta que se chama fé. A fé do homem. Essa fé salvífica, essa fé que está incrustada dentro da gente através do Espírito Santo, que nos mostra que Deus é fiel e Deus é real. Essa fé ela tem que estar ligada a Jesus Cristo. Se ela não estiver ligada a Jesus Cristo, não vai dar certo. Não vai dar certo. E ligada a Jesus Cristo existem parâmetros, existem coisas que Jesus Cristo nos mostra. Ai, cuidado com os falsos profetas, cuidados com os falsos pastores, vestidos de lobo. Mas as pessoas não estão tendo esse cuidado. Elas estão, como aquela palavra que nós dizemos ontem, elas estão com coceiras no ouvido, buscando mestres para que consolem o seu coração e seu corpo e sua alma. Porque o seu espírito não liga, não adianta. Porque não é verdade. As verdades vêm do Senhor. E quando Deus fala, eis que eu digo, rapaz,
Hoje eu não sei se existem homens que Deus fala, que Deus manda falar, eu não sei. Porque nós estamos numa fase da vida tão complicada, tão difícil, que eu não sei, sinceramente. Nós vemos esses pastores da prosperidade subindo o monte, carregando cartas e cartas e cartas e cartas e cartas, indo lá em cima com galões de água para fazer uma água benta, um tipo desse negócio, levam óleo, levam não sei o que, sobem no monte e ficam lá, clamando a Deus, e descem de lá. Ao invés deles pegarem isso e dar para o povo, eles vendem as garrafinhas. Que droga é essa? Não tem isso. Se eu chegar nesse copo de água e abençoar ele não é mais meu, ele é de Deus. Ele é para aquele que precisa. Eu não vou vender esse copo de água, uma gota de água. Eu não vou vender um feijão, eu não vou vender nada. Certo? Se essa obra for santa, ela vai se manter de pé. Ó pastores que enganam aqueles que precisam da ajuda, da sua ajuda e da sua disciplina e do seu cuidado. Olha só o que diz Jeremias capítulo 3, versos 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu darei pastores com o meu coração, preparados por mim, separados por mim, chamados por mim. Aqueles que podem dizer como Paulo, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Né? E pastores segundo o coração de Deus, que apacentem, que cuidem, que acalmem o rebanho com conhecimento da palavra e certeza das revelações de Deus, e com inteligência, iluminados pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós precisamos de homens assim hoje no cenário cristão. O que mais eu vejo hoje são homens com palavras de efeito, fazendo grandes congressos de avivamento, grandes congressos de ensinamento, congresso do Espírito Santo para cá, congresso de não sei o que para lá. Feijãozinho que cura pegou Covid. É difícil, entendeu? Eu entendo às vezes o que passa na cabeça. Eu não entendo o que passa na cabeça desses caras. E pretendo não entender, porque talvez o dia que eu entender eu possa pensar que nem eles, eu não quero entender. Eu sinceramente não quero entender, irmão Olímpia. É complicado. Mas os pastores e líderes têm uma grande responsabilidade para que as suas igrejas e nossa nação experimentem o avivamento espiritual. É dever deles levar o rebanho para este caminho. O pastor, como líder do rebanho de Deus, deve levá-lo a crescer na sua vida espiritual, nos ensinamentos, no cuidado, na doutrina, ensinando com toda a doutrina, todo cuidado, com todo conhecimento, toda sabedoria e discernimento. Nós não precisamos mais sentar em bancos de igreja para ficar ouvindo conversa. Nós precisamos sentar no banco da igreja e sair de lá convicto de algo verdadeiro. Chega de nós chegarmos lá, abrir a Bíblia, abra sua Bíblia em fulano de tal, ciclano de tal e beltrano de tal. Aí o cara fala um verso de Apocalipse, um verso de Jeremias e um verso lá de Cantares. Aí o cara junta tudo porque existe uma palavra-chave nessa história. Mas essa palavra-chave ela não está ligada exatamente a isso. Essa palavra-chave está ligada a outro lugar. E aí ele viu isso porque isso é interessante, porque fala o mesmo assunto, e às vezes nem é o mesmo assunto, porque ele não entendeu que esse assunto ele pode ser parecido com o outro, mas ele não tem nenhuma ligação. Então o cara começa a pegar, é como aquele emaranhado que os caras fazem, você já assistiu CSI? Aquele negócio de investigação, o cara puxa uma cordinha aqui, outra cordinha ali, outra cordinha lá, leva outra aqui. Então fica uma teia de aranha na cabeça do irmão que está lá sentado na cadeira, ouvindo. Outros, ao contrário disso, usam palavras de efeito com muita eloquência. Isso talvez até funcione, mas a palavra de Deus ela tem que ser falada de cabo a rabo, de ponta a ponta. Portanto, os pastores são os primeiros que devem ter uma vida cheia do Espírito Santo, como modelo para o rebanho. O púlpito não pode estar morno, o púlpito tem que pegar fogo. E quando nós falamos pegar fogo, não é a irmãzinha no reteté pulando, não. O púlpito tem que falar fogo, tem que cair fogo do céu, assim como Elias fez. Elias não fez muita coisa. Elias só olhou para cima, orou e falou: Deus, tá aí a oferta, consome. E Deus no altar.
porque existia verdade naquele altar, existia realidade naquele altar. E aquele povo todo vendo aquilo transformou o seu coração, transformou o seu pensamento. Entendeu? O que é um altar pegando fogo? É a palavra de Deus descendo sobre os nossos corações, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, trazendo completa mudança de vida, completa mudança de atitude em nós. Ser um instrumento usado por Deus com poder no avivamento deve ser o desejo sincero de todo líder divinamente eleito de um rebanho espiritual. Quando fala líder divinamente eleito, é separado para esse chamado santo. Ah, Deus! Como nós precisamos de homens hoje em dia, no cenário cristão, não evangélico, mas no cenário cristão, com esse chamado santo, com essa convicção. Mas muitos desses homens aqui estão escondidos em lugares pequenos, porque eles não estão procurando mídia, eles estão procurando mudar vidas. Conheço muitos desses. Vocês também conhecem, né? Alguns desses aqui. Mas nós precisamos de mais e muito mais, que peguem fogo, que queimem por dentro pela palavra, que queimem por dentro por vidas, que queimem por dentro para anunciar a volta, o reino e as verdades de Cristo. Aqui estão algumas qualidades que devem ser marcas para os líderes. E isso é um motivo de oração de hoje, que os nossos líderes e pastores tenham essas marcas, que os nossos líderes e pastores sejam cheios dessas marcas que nós vamos falar aqui. E a primeira dela é cheio do Espírito Santo, que transborde através da vida deles, dos lábios deles, do olhar deles, do abraço, do sorriso, o Espírito Santo. Que eles sejam a imagem. Nessa parte eu até concordo com a música Raridade. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Tem que ser assim um pastor, um líder, certo? Não é só nesse pedaço também, viu? O resto da música esquece. É uma música muito bonita, fala muito com a gente, mas é muito emocional. Mas nós estamos falando aqui de homens cheios do poder do Espírito Santo. Assim como os apóstolos lá no dia de Pentecostes, que permaneceram em oração e súplica, esperando a descida desse poder do alto, que eles nem imaginavam que seriam, e de repente vem sobre eles um vento como um som impetuoso, que treme todo lugar, línguas de fogo caindo sobre a vida deles como de fogo, não eram línguas como de fogo, então aquilo enche eles com o poder do Espírito Santo e eles oram em línguas, falam em línguas e pessoas naquele lugar de todas as nações ouvem na sua própria língua e isso, paz, isso é fogo. É quando você fala no altar e o irmão lá embaixo entende e aquilo enche a vida dele de verdade, de Cristo. Chega do irmão chegar na igreja, sentar lá no banco, entrar, aí ele pega a Bíblia, aí ele lê, aí ele olha, daqui a pouco ele está assim, porque ele não está entendendo é nada. Então, gente, vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos ser fogo no altar, para que esse fogo desça do altar e consuma todas as pessoas que estão lá sentadas ouvindo. Vocês lembram que nós falamos lá de Esdras? Lá no livro de Neemias, que o povo pediu para que Esdras lesse a palavra de Deus, das 6 horas ao meio-dia ele lia. E as pessoas se queimavam de arrependimento, de súplica, de perdão. E as pessoas se ajoelhavam, colocavam a cara no pó, envergonhados dos seus pecados, convictos dos seus pecados e com a certeza de que Deus veio. Muitas vezes nós vamos e não sentimos nada. Mas também a gente não tem que sentir arrepio, não tem que sentir nada. A gente tem que sair de lá diferente e convicto que a palavra que foi dita, que foi falada, vai mudar alguma coisa aqui dentro. E também nós temos que estar preparados para o que nós vamos ouvir. E não simplesmente achando que nós vamos lá para ouvir o que nós queremos e precisamos. Não. Nós vamos lá prestar culto ao Senhor e receber graça, se assim aprouver ao nosso Deus. Vamos render culto, ação de graças ao nosso Deus, por Ele ter permitido mais uma vez que nós abríssemos os nossos olhos, respirasse o oxigênio, pudéssemos olhar para as pessoas que nós amamos, pudéssemos sorrir com aqueles que nós amamos. Eita! Cheios do Espírito Santo. Olha só o que vai dizer aqui
em 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação, isso é Paulo falando, não consistiram de palavras persuasivas, como nós vemos hoje, homens usando palavras de efeito, persuasivas, que entram pelos ouvidos, mexem aqui dentro, mas só tira aquilo que nos faz suspirar, como uma pequena paixão inicial. De sabedoria, minha mensagem e minha pregação não consistem de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistem de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É no poder de Deus, é isso que Paulo está falando. Não se baseie naquilo que eu acho, mas sim naquilo que Deus diz. Por isso, o nosso ponto de vista, ele tem que estar focado em um lugar, na palavra de Deus, na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, temos um relacionamento sincero com ela, verdadeiro com ela, nós começamos a viver aquilo que ela nos ensina. Automaticamente, aquilo começa a ser reproduzido na tua vida. Vou usar aqui um jargão popular. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Se você anda com a palavra de Deus guardada aqui no peito, que é o que Deus pede para Josué, Josué nunca se desviou. Quando Deus vira para ele, guarda as palavras dessa lei. Guarda como? Leia as palavras dessa lei, medite nas palavras dessa lei, cuide das palavras dessa lei, viva as palavras dessa lei. Aquele homem, Josué, ele viu Moisés fazendo tudo aquilo dentro daquilo que Deus falava com ele e ele aprendeu. Aí depois que Moisés morre, é ele sozinho e com ele mesmo. Com a ajuda de Caleb e outros, mas é ele sozinho com ele e Deus. E aí ele guarda, ele ouve aquilo que Deus diz, ser corajoso, não esmureça, mas guarde a palavra. Porque ele começa a ter um contato com Deus completamente diferente do que ele tinha antes. Porque o contato que ele tinha com Deus antigamente era o contato através de Moisés, mas agora ele tem um contato através entre ele e Deus. Certo? Então o que acontece? Através do poder de Deus e da confiança e daquilo que ele vive lendo nas Escrituras, na lei, ele começa a caminhar conforme Deus assim o instruiu. Nós só conseguiremos caminhar como Deus quer que nós caminhemos a partir do momento que nós tivermos um contato verdadeiro e real com a palavra de Deus. Eu sei que pode ser demorado, eu sei que é difícil entender muita coisa, eu sei disso, gente. Mas a partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus com os olhos do Espírito, e quando você abre e fixa ali, entendendo que tudo aquilo é Cristo, tudo aquilo é palavra, tudo aquilo é verbo, aquilo começa a te encher e faz com que você transborde em nome de Jesus. Alguns detalhes das qualidades da pregação do apóstolo Paulo não eram baseadas na sabedoria nem na persuasão humana, porque se Paulo quisesse, ele tinha gabarito para isso, tá? Ele podia convencer qualquer um da forma que ele quisesse. Há pastores que ficam pregando ideias filosóficas, psicológicas, científicas e etc., que são esses coachings de hoje. Eles vão trabalhar a parte mental, pró-vida, sabe? Mas salvação você não vê falar. Você não vê falar. Você só ouve falar das coisas aqui, ó. Você tem que ser vitorioso aqui, você tem que ser aqui, você tem que ser aqui, você tem que ser empoderado aqui, você tem que fazer isso aqui. É válido isso para a nossa vida, é válido para a nossa vida profissional. Agora, para a nossa vida espiritual, a coisa é um pouco mais profundo. Ela vai mais lá dentro. É um lance mais tete a tete com Deus, tá? Não é tete com homens, não, que ficam lendo livros e livros e livros de filosofia, tentando trazer para dentro da igreja aquilo que deve ser. Pergunta para os pastores que são formados em psicologia pastoral se isso aí convence. Convence a mentalidade do homem de hoje, mas de antigamente não convencia, não. Porque antigamente ou você tinha parâmetros bíblicos verdadeiros, com sinceridade, e quando nós falamos sinceridade é sem cera, sem conversinha, sem papo furado e sem ficar aumentando, aí convencia os homens antigos. Hoje não. Então eu falo para você, nós temos homens de antigamente muito poderosos na palavra de Deus. Você pega, nós citamos sempre os mesmos nomes, né? Spurgeon, Jonathan Edwards,
Wilkerson, nós só citamos esses nomes, Moody, essas coisas, Wesley. Mas se você for procurar, por exemplo, na teologia de Wesley, que é a teologia que a gente usa na Igreja do Nazareno, wesleyana, você vai ver que ele não fica com parâmetros humanos nem psicológicos, ele fala da palavra de Deus nitidamente. Mas o povo de Deus quer palavras cheias de vida. O povo de Deus, aqueles que são chamados de Deus, aqueles que chamam Deus pelo nome, que são chamados pelo nome de Deus, eles querem palavras cheias de vida, não de filosofia, não de papo furado. A pregação de Paulo também tinha demonstração do poder do Espírito Santo. Em outras palavras, havia fogo e unção espiritual em suas palavras, por isso pessoas eram convertidas aos montões. Hoje você convence pessoas com palavras doces e eloquentes, a pessoa caminha um período, mas ela não consegue chegar no fim da caminhada, ela se perde no meio do caminho. Quantas pessoas você que já está na igreja há muito tempo viu acontecendo isso, que hoje estão por aí, vivendo a vida delas? Dentro da sua casa deve ter alguém, pode ter certeza, que vivem aleatória, vão na igreja mais aleatoriamente, mas vivem a vida delas como, sabendo assim, existe um Deus, eu creio nesse Deus, mas vou viver mais ou menos aqui nessa vidinha porque eu não estou interferindo em nada. Ao contrário, deixa eu te falar uma coisa. Ou você vive a vida com Cristo intensamente, ou você não está vivendo com Ele. Porque a nossa vida ela tem que ser intensamente vivida com Deus. Eu tenho assistido aquela novelinha da Record Apocalipse e eu vi depois do arrebatamento pessoas que ficaram. Eles começaram a viver de forma natural, como se nada tivesse acontecido. Alguns deles levando a vida de forma natural. Aí vem a marca da besta, a coisa fica estreita. Pessoas que antigamente se diziam cristãs não conseguiam resistir porque iam ficar sem comer, com medo de morrer e se entregaram à besta. É uma novelinha. É uma novelinha que reflete os dias de hoje, como seria o Apocalipse nos dias de hoje. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Nós não estamos no Apocalipse, mas pessoas estão se entregando a Satanás por troca de uma bala. E quem é responsável por isso? Os pastores que estão nos altares mornos pregando coisas humanistas. Eles não estão pregando arrependimento, não estão pregando volta do reino, não estão pregando Cristo de fato. Eles estão sim pregando Cristo na cruz mais uma vez, para que ele fique lá bem exposto e bem colocado diante da gente, só para a gente olhar e falar, ele morreu por nós na cruz. E está feito, e pronto, o véu se rasgou, beleza, o templo não sobrou pedra sobre pedra, o templo foi restaurado em 3 dias, que é o corpo de Cristo, beleza, Cristo ressuscitou e agora nós somos livres. Não, você está vivendo uma vida superficial, ou você vive intensamente com Cristo, ou é melhor você repensar como você está vivendo. Os pastores e líderes devem ser homens ungidos por Deus, separados por Deus, chamados santo por Deus. Uma pregação cheia de sabedoria humana levará o povo a apoiar sua fé nesta sabedoria, na sabedoria deste lugar. Mas uma pregação cheia do poder de Deus e do Espírito Santo levará os cristãos a apoiarem sua fé em Deus, o único Deus. 2. Homem de oração. Isso aqui é muito forte. Olha só, Marcos capítulo 1, verso 35 diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E isso, gente, é o nosso papel. Sabe, tem hora que você se pega no meio de multidão e você se sente sozinho, né? É interessante isso. Mas é tempo, de repente, de você pegar, se sair de lado, se colocar num canto em silêncio e começar a orar a Deus, que você vai saber que você está sendo abraçado. Se Jesus, que é Deus, mantinha uma comunhão íntima com o Pai, quanto mais nós pastores, os pastores e líderes, imitar a Cristo. É claro que nós devemos também imitar a Cristo em todo o tempo. Temos um chamado para ser como Cristo, temos um chamado à santidade, mas essa responsabilidade dos pastores e líderes de viver em oração, de viver em intercessão, de viver lutando pelas suas ovelhas contra o inimigo, porque é o seguinte, lembra que a palavra diz que Satanás é como um leão que está ao derredor, rugindo, esperando alguém para tragar? E se os pastores não estiverem ligados aqui nessa situação e viverem nos seus púlpitos apenas e na sua vida e naquilo que mais importa para a vida deles, pessoas vão se perdendo cada dia mais.
Pastores, por favor, prestem atenção em cada uma das suas ovelhas, principalmente nesse tempo de Covid. As pessoas, elas estão às vezes na casa delas esperando uma visita de um pastor. Por favor, pastores, prestem atenção nas suas ovelhas. O Satanás, o inimigo da nossa alma, está ao nosso derredor, rugindo e brabando. Ele quer tragar pessoas, ele quer levar pessoas junto com ele para o inferno, porque ele já sabe muito bem para onde que ele vai. Ele é um derrotado, mas ele quer derrotar mais pessoas e levar com ele para virar para Deus e falar: tá vendo? Eu enchi o inferno. Mesmo que eu vá para lá, eu serei dono dessas almas. Você quer fazer parte disso? Eu não. Levantando de madrugada, indo para um lugar especial, livre de interferências, e estar em comunhão íntima com Deus. Com certeza o nosso púlpito estará cheio de palavra e poder de Deus. Tem uma coisa impressionante nesses pastores da prosperidade que matam pessoas lá dos seus altares, é que eles tiram esse tempo aqui, ó. Tudo bem que eles vão com um monte de gente para fazer mídia, filma aquela coisa toda, mas eles vão para montes, vão para não sei aonde, vão para não sei aonde. Mas às vezes tem pastores aí, ó, senhorzinhos velhinhos, que chegam uma certa hora do dia, separada para ele, o relacionamento dele com Deus, ele coloca o joelhinho dele no chão, coloca a carinha dele no pó e fala: Deus, cuida do seu rebanho em nome de Jesus, fortalece esse teu filho, porque, Senhor, é muito difícil. Acabei de sentir algo santo, santo, santo Deus de Israel, Pai. Os céus e a terra proclamam a vossa glória, Senhor, hosana nas alturas. Levantem homens, Senhor, preparados e separados com o chamado santo, Pai, para se derramarem diante de Ti por vidas, por almas, pelo avivamento, pela cura, pela restauração de vidas. Que não tenham medo de ir até a porta do inferno e resgatar aqueles que estão perdidos, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos. Aleluia. Pastores com bom procedimento. Olha só o que 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1 diz. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falando, tornem-se meus imitadores. Faça como eu faço, porque eu estou fazendo como Cristo fez. Assim como ele falou para mim no caminho de Damasco, que eu estava perseguindo ele. Agora eu sigo a Cristo e agora eu vivo a vida de Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele faz. E Paulo tem todos esses relatos. Pastores, olha. Presta atenção, olha só o que Paulo fala. É tempo de deixar aquilo que não vale a pena, aquilo que não é vida, aquilo que não salva a alma, e ir atrás daqueles que precisam de salvação. Cada pastor deveria ter uma vida tão santa e irrepreensível que poderia chegar para o seu rebanho e dizer: imitem minha vida. Antigamente eu não tinha coragem de dizer isso para os membros da minha igreja, até que li o verso todo e descobri que segredo é minha determinação de imitar a Cristo. Nós nunca seremos assim como Paulo foi, talvez. Isso que Sérgio Queiroz está querendo dizer, mas eu entendi que eu posso dizer isso porque eu estou tentando de todas as formas imitar a Cristo. É isso que o Sérgio Queiroz quis dizer a respeito dessa fala de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Mas como conseguir fazer isso? Vivendo uma vida santa e irrepreensível. Tem um texto de Timóteo que diz como que deve proceder um pastor e um presbítero, diáconos e coisas e tal. Com base nisto e na dependência de Deus, eu disse, e às vezes repito no meu púlpito: imitem minha vida quanto eu estou imitando a Cristo, ou enquanto eu estiver imitando a Cristo. Então, enquanto eu estiver imitando a Cristo, por favor, me imitem. Mas no momento que vocês olharem para mim e ver que eu não estou, não façam isso, porque eu estou em pecado. Estou errando, estou falhando com meu Deus. Isso que o Edson Queiroz quis dizer aqui. Muitos pastores estão deixando de lado isso. Vivendo as suas vidas porque de domingo vai ter pessoas lá de qualquer forma, nos cultos terão pessoas lá de qualquer forma. Ele prepara uma pregação meia boca.
Você sabe quanto tempo leva um pregador para preparar uma palavra? Que ele vai expor durante 1 hora, no máximo 1h10, para a sua igreja? Eu já vi relatos de pastores dizendo que é a semana inteira para preparar um sermão de domingo. Hoje os caras vão na internet, digitam um assunto, pegam. Eles não fazem pesquisas mais, eles não leem as várias bíblias, as várias traduções. Eles não ouvem mais a voz do Espírito e vão lá e falam palavras de efeito. É a mesma coisa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não vai faltar para você, porque o Senhor é o seu pastor e Ele fala na palavra não sei o quê. Se eu começar a fazer isso, gente, todo mundo se rende também. Porque a palavra de Deus ela tem esse poder de fazer as pessoas se renderem. E se eu citar um verso e levar para o lado emocional e falar várias outras coisas que as pessoas, você olha para a pessoa e ela começa a ter reações, você consegue levar 2 horas de papo furado e a pessoa cai. Só que ela não teve nada que a elevou ao santo lugar. Ela só teve coisas que ela pediu para ficar aqui. Tem uma música do Livros para Adorar que diz: o meu espírito quer voar, mas o meu corpo quer ficar. Por quê? O meu espírito quer flutuar nas asas do Senhor, mas o meu corpo quer ficar porque ele depende deste lugar, ele não se desliga daqui, então o meu corpo não quer se juntar com o meu espírito para estar exaltando e adorando ao Senhor. E isso que esses pastores fazem quando eles trazem palavras de triunfalismo para seus altares. No dia que eu parar de imitar a Cristo, parem de me imitar, ele diz, Edson Queiroz. O modelo por excelência na vida cristã é o Senhor Jesus. Portanto, cada pastor deve morrer para o seu eu e ter a sua vida e o caráter de Cristo. Amém. 4. Firme na pregação da palavra, sem ter medo do que tem que falar. Hoje nós vivemos um tempo onde a palavra de Deus ela está sendo pregada. Vamos falar da seguinte forma. Eu adoro pudim. Adoro comer pudim. Se ela parecer pudim, para mim tá ótimo. Eu vou comer pudim. Mas se ela se parecer com algo mais sólido, será que eu vou querer? Um pouco mais salgado. Um gostinho diferente do pudim. Será que eu vou querer comer esse pudim? Se ele tiver um pouquinho mais durinho, né? Olha só o que diz em 2 Timóteo 4,2, instrução, esteja preparado o homem de Deus com a palavra, esteja revestido deste poder. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Essa paciência e essa doutrina, ela anda de mão junta, porque a doutrina ela deve ser a doutrina que é a doutrina de Cristo, a Bíblia. E a paciência é a paciência dos frutos do Espírito Santo. Que todos os frutos juntos, eles, se você pegar todos os frutos, fizer uma síntese, ele sempre vai culminar em um dos outros frutos. E a paciência é uma delas, a longanimidade. Pastor, abra sua Bíblia e diga no poder do Espírito Santo, assim diz o Senhor. Aí eu acredito nas profecias. Porque se assim diz o Senhor, no poder da Bíblia, do entendimento do Espírito Santo, quando o pastor abrir a Bíblia e olhar para elas, as palavras vão saltar aos seus olhos. E Deus falará através da sua boca, como rios de águas vivas. Aleluia. A instrução de Paulo ao seu discípulo Timóteo foi: prega a palavra e esteja preparado a qualquer tempo. E ele dá detalhes do conteúdo da pregação bíblica. Repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina. Ensine essas pessoas como é a vida de Cristo, como é viver conforme a palavra de Deus, como é viver conforme a instrução de Cristo. Que tremenda responsabilidade esses homens carregam. Que tremenda responsabilidade. Notem que este conteúdo não vai agradar muitas pessoas, mas vai levá-las a um nível mais elevado na sua vida cristã e na sua espiritualidade. Quando a palavra de Deus ela é colocada diante de nós, que ela nos traz a convicção do pecado, nós olhamos para Deus e pedimos perdão, colocamos a cara no pó e choramos, de vergonha, de temor,
Mas quando nós pedimos perdão e o coração puro e dilacerado por essa convicção de pecado, aí Deus nos perdoa e nos dá a convicção desse perdão. O pastor não pode brincar com as coisas de Deus e deve pregar firmemente a palavra, doa a quem doer. Eu analiso alguns sermões e os comparo a um copo de leite e um copo de refrigerante. Olha só que interessante. Há pregações que são como um copo de refrigerante, cheias de emoções. É bom, é gostoso, né? Refrigerante é uma delícia. Mas sem nutriente nenhum. O que ele nos dá de nutriente? Nada. Outras são como um copo de leite. Não há emoção. Leite é leite. Que graça tem? É leite. Mas muitos nutrientes. Fortalece, ajuda, reforça os ossos, né? Então a palavra que ela parece o refrigerante, ela vem e nos toca somente no nosso superficial. Mas o leite não, ele toca dentro, ele invade, é como aquela faca de 2 gumes que penetra entre medulas e espírito. E ali ela vai fazendo a diferença, né? Se você perguntar para uma pessoa imatura, que está começando agora na palavra, qual você prefere, um copo de leite ou de refrigerante, o imaturo vai preferir o refrigerante, é lógico. E você, que pregação você gostaria de ouvir? E você, o que você espera ouvir? Fale. Não está contente? Fale. Fale. É para você. O ensino é para você, mas para isso você precisa participar. Para isso você precisa estar nas EBDs, para isso você precisa estar nos estudos bíblicos, nos cultos de oração. Por isso que nós temos o lugar de culto. Porque é o lugar de culto é onde nós nos encontramos e nos fortalecemos juntos. Mas se você não participa, também você vai cobrar o quê? O pastor faz uma visita na tua casa, aí ele fala de Deus para você, aí você, beleza, tá legal, aí você não vai. Não participa das coisas. A igreja é feita para você participar de tudo que ela faz. Carlos, mas agora não estamos participando, sim. Mas olha só, eu estou fazendo isso aqui. O pastor faz o devocional 6 horas da manhã. Nós temos os nossos cultos. No domingo nós temos a EBD às 10 horas. Aí o pastor faz um outro discipulado à noite. Mas muita gente nem vê. Por quê? Eu sei que vocês estão lá, porque eu dou uma olhada, eu acompanho, vocês sempre estão lá, graças a Deus por isso. E glória a Deus pela vida de vocês, que vocês estão aprendendo, se aprofundando na palavra. Mas muitos não estão. E quando o pastor fala compartilha, ele fala não é para que ele apareça, é para que essa mensagem chegue àquele que não assistiu naquele dia. Muitos não têm o hábito de ficar horas aqui que nem vocês estão comigo, certo? Mas quando a pessoa ela está voltada com o coração para Deus e busca de fato o leite, o copo de leite, como a Olímpia disse, ela fica presa, porque se há conteúdo, se esse leite tiver nutriente, a pessoa fica amarrada até o fim. Porque existe alguma coisa ali que Deus está fazendo. Em nome de Jesus e glória a Deus por isso. Precisamos de pastores e líderes cheios do Espírito Santo, com uma vida profunda, de profunda comunhão com Deus, santos e irrepreensíveis no seu procedimento, que preguem a palavra com firmeza, consequentemente virá um poderoso avivamento e glória a Deus por isso. É o que nós queremos, Deus, um avivamento. Então levante homens para falar a verdade, Pai. Levante homens para levar o seu evangelho adiante em nome de Jesus. Oh, meu Pai. Chega desses caras dizendo evangelista, que falam um monte de coisa, um monte de palavra bonita. A palavra de Deus não é dizer que você é mais que vencedor, porque você precisa ouvir que você é mais vencedor. Você só é mais que vencedor porque Cristo venceu o mundo. E se você crê em Cristo, você tem a vida eterna. É por isso que você é mais que vencedor. Não é porque você é mais que vencedor porque você comprou um carro novo, uma casa nova, e casou, teve um puta de um baita de um bom casamento. Não é isso que é ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é saber que Cristo é o Senhor, crer em Cristo e receber a vida eterna pela fé. Isso é ser mais que vencedor.
Para de ouvir esses homens que ficam, não, você é mais do que vencedor em Jesus Cristo, porque se você fizer isso, você vai ter isso. Se você quiser ser mais do que vencedor, faça isso. Não, ser mais que vencedor é crer que Cristo é o Senhor e Ele é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador, aquele que deu a vida por você, e saber que Ele e você têm um relacionamento, que você tem a convicção de pecado, mas Ele te perdoa e você tem a convicção de perdão e você vai morar com Ele na vida eterna. Isso é ser mais do que vencedor. Isso é prosperidade. O resto, você sabe o que é o resto da prosperidade nessa nossa vida aqui? É você ter uma família boa, uma família que segue a Cristo. Se não segue a Cristo, uma família que pelo menos viva em comunhão. Mas se você se fortalecer em Cristo, ler a palavra, aprofundar e ter Cristo como seu Senhor e Salvador, meu amigo, a sua família será próspera em felicidade, em saúde, em alegria, em paz. Pode ser que nunca ele se converta a Cristo. Infelizmente isso pode acontecer, porque os olhos podem não se abrir, eles podem querer continuar vivendo a vida deles normalmente. Mas se você é alicerçada na palavra de Deus, tenha fé. Pode acontecer isso dentro do seu lar, pode acontecer isso dentro da sua casa. Você vai ser o ponto de esteio, você vai ser o poste principal, você vai ser a pedra principal que mantém essa família em pé. Eita! Mas somente através da fé em Cristo Jesus nós vencemos. Em nome de Jesus, nós vencemos. Motivos de oração de hoje. Ora para que os pastores e líderes sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Peça a Deus que use pastores e líderes a promoverem jejum e oração para que venha um avivamento espiritual. Pastores, conclame a sua igreja para o jejum e oração em nome de Jesus. Nem que seja uma vez a cada 15 dias. Ore para que a pregação em nossas igrejas sejam cheias do fogo do Espírito Santo, sejam cheios do juízo, sejam cheios de justiça, sejam cheios de verdade, que mude a nossa vida. Eita! É isso. Esses são os motivos de oração. Senhor, olha para isso, Pai. É o que nós devemos pedir. Nós já oramos até a respeito disso. Amém? E a nossa listinha de oração está aqui, ó. Fátima da Diná Andreata, família da Diná Andreata, Valmir, Alex e Suzelane Tomazini. Nice, fala para mim, Nice, se teve alguma coisa. Aí está acontecendo isso? Aleluia! Tá vendo, Carminha? Perseverança, mulher. Força em Cristo. Se apega a Ele, não tenha preguiça. De jeito nenhum. Tá triste? Ora, papai, que Ele vai te sustentar. Tá feliz? Agradeça ao Pai, Ele vai te sustentar. Tá difícil? Louve ao Senhor, Ele vai te sustentar. Leia a Bíblia. Ah, não estou entendendo, continue lendo até entender. É poder de Deus, gente. Isso é poder de Deus, é Deus agindo através de nós e sobre nós e para nós e conosco, em nome de Jesus. Vamos orar pela família da Diná Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelane Tomazini, pela Nice, Dona Zilda, restaurada em nome de Jesus, glória a Deus, a cirurgia deu tudo bem, tá tudo certo com ela, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Frank Macron, o Frank tá bem? Dona Olímpia, fala para mim. O Hélio, 100%, Deus já agiu na vida desse homem poderosamente. A Dona Olga, eu não sei como é que tá, eu tô indo, tô bem. A Alice Souza, o Jorge já deve ter melhorado um pouco, a Dolores por uma porta de emprego, a nossa irmã Dolores da igreja, irmã do nosso esposa do nosso querido Tião, Ângela Lemarrier, né? Gente, em nome de Jesus, força, intercessão, interceda por eles. Essas pessoas, nós vemos muitos milagres já acontecendo. Nós precisamos de muito mais oração, muito mais súplicas para que Deus dobre os seus ouvidos para nós. E eu creio piamente que Ele já ouviu as nossas orações. Eu já agradeço por isso. Olha, ó, já está melhor o Frank Macron também, em nome de Jesus. Aleluia. Que a vontade de Deus seja feita sobre a vida de cada um de nós.
para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos todas essas pessoas em oração, agradecemos já pela vida do Hélio, do Frank Macron, da dona Zilda que foi curada, em nome de Jesus, o Hélio que foi curado, em nome de Jesus, o Frank que já está bem também, no nome de Jesus, a Alice, a garotinha, que já está bem também, em nome de Jesus, Pai. O Senhor faz milagres. Mesmo que nós não mereçamos, o Senhor olha para nós com um olhar de amor. Através do sangue de Jesus Cristo fomos sarados e curados. As suas pisaduras nos curaram. O seu sofrimento na cruz nos trouxe salvação. Mas muitos ainda não entenderam. E eu peço ao Senhor, meu Deus, vá sobre a vida daqueles que nós estamos aqui orando todos os dias, Senhor, para que mude a vida deles. Faça um rebuliço, Senhor Deus. Abale as estruturas do lar, da casa. Mude tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Traga restauração, traga restituição, traga força, traga ânimo, traga alegria, de que todo tipo de ataque do inimigo seja derrubado em nome de Jesus nesse momento, Deus. Nos fortaleça os nossos braços, as nossas pernas, para que os nossos joelhos se dobrem firmemente a Ti, as nossas mãos se ergam a Ti, os nossos lábios professem a Ti, ó Senhor Deus. Nos colocamos diante de Ti como um vaso de barro trincado, Senhor. Se for necessário, moe e faz de novo do início, Pai. Pode doer, pode machucar, Senhor. Mas nós precisamos ser revestidos de Ti e cheios de Ti, e que não haja vazamento por baixo, mas sim transbordar por cima, Senhor Deus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Oramos para aqueles que estão hospitalizados. Hoje a nossa cidade está acometida de 36 casos positivos de Covid, Senhor Deus. Acaba com isso, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos. Nós sabemos que não somos merecedores da Tua misericórdia, mas o Senhor nos dá. Eu creio que isso é indisciplina das pessoas, Deus, que não ouviram, que não prestaram atenção ou que não querem, Pai, e continuam por aí andando para lá e para cá. Nós sabemos que essa peste está por aí. Nós sabemos que muitas pessoas poderão ser contaminadas ainda, mas nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor. Coloca as Tuas mãos com poder e graça. Em nome de Jesus. Para, chega, basta, Senhor, é a palavra que o Senhor dirá. E eu creio nisso. Mas faça a Sua vontade, Senhor Deus. Eu não estou aqui impondo nada nas Tuas mãos, pois o Senhor é soberano e somente o Senhor pode. Nós estamos clamando como filhos e com a certeza de que o Senhor fará o melhor para nós. Assim como aqueles que estão encarcerados, presos, desenganados, que já têm uma vida completamente difícil, Senhor, levante pessoas para ir até aqueles lugares, até os presídios, para discipular, para evangelizar e mudar vidas, Deus, é o que nós pedimos. Levante missionários para que possam em todos os lugares levarem a Sua palavra. Ó Santo Deus de Israel, oramos por Israel, Senhor Deus, pelo povo escolhido do Senhor, pela menina dos seus olhos. Coloca Suas mãos sobre aquela terra santa, onde tudo será, onde é o centro de todas as coisas. Senhor Deus, tende misericórdia do povo, Senhor Deus de Israel, que ainda não entendeu que Cristo é o Senhor. Mas o Senhor levantará no dia certo as pessoas, aqueles que levarão a pregação do Evangelho para este povo e mudarão muitos corações. Hoje, Senhor Deus, é o penúltimo dia desses 40 dias, Deus. Então nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem transformado e mudado. Amanhã será o nosso último dia, Deus. Eu Te peço, como filho, que Teu Espírito Santo esteja presente e que complete a obra que o Senhor começou em nós. É o que eu peço, Senhor Deus, humildemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. É isso. 39 dias, gente. Oh, aleluia. Queria agradecer cada um de vocês, tá? E que o Espírito Santo de Deus repouse aí no seu coração, te dando sede e fome de Deus. Amém? Um abraço a todos, gente. Se precisar, sabe onde me encontrar, tá? Tchau.